Olá pessoal do oitavo ano, estudantes, né? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leandro. Nesse vídeo nós vamos fazer os comentários e a correção da segunda semana do PET volume 4. Então vem comigo, pega seus materiais e veja como ficou aí, como ficaram, né, as suas respostas. Nesta semana nós vamos trabalhar sobre o reconhecimento de textos literários como parte do patrimônio cultural da humanidade, abordagens do jornalismo em diferentes mídias e também, mais diretamente, a questão do editorial, como foi falado lá no vídeo do Se Liga na Educação. Tá, ok? Então vamos às atividades. Leia o texto abaixo com atenção e responda às questões. Aí vem essa tirinha aí. Amar não é egoísmo nem posse. O menino vem com a gaiola, tem um passarinho aqui. Dá a impressão que ele vai querer pegar o pássaro, né? Nem satisfazer a própria vontade. A impressão que se dá é que talvez aqui esteja o passarinho, mas não é, né? E ele começa a tirar o quê? As grades da gaiola, olha que legal. Amar é querer bem ao outro, é generosidade. Então ele pegou, colocou lá o alimento dos pássaros, tirou as gaiolas e deixou-os livres, né? Para que eles venham pela vontade deles, pelo carinho, pela alimentação que todos dão a eles, certo? Então vamos à interpretação. Qual a ação do Armandinho com a gaiola? Armandinho retirou as grades da gaiola, proporcionando liberdade ao pássaro e forneceu o alimento às demais árvores. Tanto é que aqui só tinha um, agora veio muitos, né? Vieram muitos pássaros, né? Ok? Número 2. Qual a relação da fala amar não é egoísmo nem posse com a ação de Armandinho? Armandinho demonstra através de sua atitude que amar é deixar livre, né? Então você ama respeitando a liberdade do outro, mas dando amor, carinho, sustento, né? Bacana mesmo. Número 3. No último quadrinho, os passarinhos se aproximam das crianças. O que isso demonstra? Demonstra que se sentem à vontade perto delas, se sentem seguras, acolhidas, né? E alimentadas. Que lição a tirinha de Armandinho nos traz? Questão 4. A lição de que quando amamos algo ou alguém, não devemos pensar apenas no próprio bem, mas pensar também no bem do outro, né? E dar ao outro liberdade, amor, carinho. Aí essas pessoas ou coisas vão querer realmente ficar perto da gente, né? Número 2. Leia o texto a seguir e indique os objetivos do anunciante. Aqui a gente já passa para a questão número 2, o próximo texto aí tem um editorial. Então vamos lê-lo para a gente responder as perguntas. Editorial: Gentili, a censura e a liberdade de expressão. Esse texto aqui conta o caso do Rodrigo Gentili com a deputada Maria do Rosário, que ele acabou recebendo um processo extrajudicial dela e ele pegou esse processo e rasgou, e ele acabou sendo punido, né, por essas trocas, né, ele não aceitou o processo dela, e aqui o texto vem explicando tudo isso. Qualquer discussão, para que possa ocorrer de maneira civilizada, precisa de algumas bases comuns das quais partir. Vamos estabelecer então algumas definições, a fim de identificar se a condenação do humorista constituiria censura ou não. O primeiro é preciso entender que ele foi condenado por injúria. Portanto, é preciso definir que raios é injúria. Então, só um momento aqui, ó. Ele quer definir se a condenação dele foi censura ou não. Primeiro ele vai definir o que é injúria, e depois para falar se foi censura ou não. Só adiantando aqui, censura é quando você analisa uma obra antes dela ser publicada e você a impede de ser publicada porque tem alguma coisa ofensiva, que não é o caso dele. Ele publicou os tweets, publicou o vídeo e depois ele foi punido, né? Então vamos primeiro à definição de injúria. Injúria, substantivo feminino. Ato ou efeito de injuriar. Injustiça, aquilo que é injusto, tudo o que é contrário ao direito, dito ou ato insultuoso, ofensivo, ato ou efeito de danificar, dano. Jurídico, o termo, ilícito penal praticado por quem ofende a honra e a dignidade de outrem. Para efeitos práticos, o que nos serve de definição são o item 3, 4 e 5, ou seja, ato insultuoso, ofensivo, que causou dano à honra e à dignidade do deputado. Claro, né? Isso aqui é a acepção que serve para a gente.
Ao menos é isso que está implícito quando se diz que ele foi condenado por injúria. Se a justiça entendesse que ele não ofendeu, ele seria inocentado. Ok, isso é óbvio. Verifiquemos então o que significa liberdade de expressão. Diz a Constituição Federal no seu artigo 5º, aqui o 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O 5º. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E quais os fatos que levaram à condenação? O humorista foi notificado extrajudicialmente por uma deputada, Maria do Rosário. Ela pedia que ele retirasse de seu Twitter algumas declarações que considerou ofensivas. A Constituição afirma que é livre a manifestação do pensamento, mas que é assegurado o direito de resposta, além de indenização por dano material, moral ou imagem. O que fez o humorista receber a notificação? Então, o Gentili recebeu a notificação da deputada e veja o que ele fez com essa notificação. Isso que causou a condenação dele. Ele não se manifestou publicamente através de nota ao advogado. Ele não escreveu um tweet. Ele fez um vídeo e publicou. No vídeo, ele pega a notificação, rasga, coloca dentro da cueca, tira da cueca, coloca no envelope, escreve com cheirinho especial e põe no correio de volta. Então, essa atitude dele não foi legal, né? Ele acabou extrapolando os seus direitos. O que é censura? Censura, substantivo feminino. Ação ou efeito de censurar. Análise feita por censor de trabalhos artísticos, informativos, etc. Com base em critérios morais ou políticos para julgar a conveniência de sua liberação à exibição pública, publicação ou divulgação. Por metonímia, restrição à publicação, exibição, etc. Feita com base nessa análise. Por metonímia, comissão ou repartição encarregada dessa análise. Então, uma palavra ela tem vários significados, são várias acepções, né? Vocês estão vendo que o dicionário vai dando essas acepções. Ou seja, censura é uma análise feita antes da publicação de qualquer coisa, não depois. A condenação, portanto, não pode ser chamada de censura. Danilo publicou os tweets que quis e foi notificado. Depois que ele publicou um vídeo, obviamente ofensivo. O vídeo não sofreu censura. Ele foi publicado e a condenação é justamente posterior ao vídeo. Ninguém fez uma análise prévia do conteúdo para saber se seria publicado ou não. Então, isso aqui é um texto chamado editorial, né? O pessoal lá do jornal ou revista, né? que no caso aqui é Vitor Amatucci. Aqui, a empresa que ele representa, né? Em que ele trabalha, representa a opinião do jornal, da revista, e vem dando a opinião e vem falando o seguinte: o que Gentili sofreu foi censura ou não? Então, por esse editorial, o que Gentili sofreu não foi uma censura, né? Foi uma condenação, porque não foi feita uma análise prévia do vídeo dele, do tweet dele. Tá ok? Então, a justiça entendeu que ele extrapolou e foi condenado em cima daquilo que ele fez. Então, vamos à interpretação. Qual fato ocorreu em torno da produção desse editorial? A condenação de Gentili e toda essa discussão que houve dele com a deputada, essa troca de tweets, o vídeo, né, que ele publicou em resposta, né, à carta que ele recebeu, né? Ok? Número 2. O texto apenas relata os fatos ou apresenta uma opinião a respeito da questão tratada? Ele relata os fatos e apresenta também uma opinião a respeito da questão tratada. Então, o jornal ou a revista ela é a favor daquilo que foi feito. Ele demonstrou que realmente não foi uma censura, foi apenas uma condenação, que o Gentili realmente estava errado e ele foi condenado por aquilo que ele fez. Número 3. Transcreva a opinião do autor em relação ao fato relatado. Depois ele publicou um vídeo obviamente ofensivo. Então, esse obviamente ofensivo aqui demonstra a opinião, né, do pessoal do editorial. Né? Então, mostra que eles entenderam que aquilo que Rodrigo Gentili fez é ofensivo. Correto? Questão 4. Qual é o seu posicionamento sobre a condenação de Danilo Gentili?
Você acredita que ele feriu o limite da liberdade de expressão ou foi apenas censurado? Isso aqui é uma resposta pessoal. Eu acredito que o Danilo Gentili, eu falei Rodrigo lá, mas desculpa, é Danilo Gentili. Eu acredito que o Danilo Gentili, ele faltou com um pouco de educação, poderia ter buscado outros meios, né, de responder à deputada, procurar um advogado, né, responder com classe, né, e não partir para atitudes tão baixas de rasgar, colocar dentro da cueca, tirar da cueca e ainda falar que mandar com cheiro. Eu acho que isso aí ele acabou extrapolando, né? Mas quanto ao direito de falar, de expressar o que pensa, aí realmente eu acho que todos devem ter. Então é importante a gente ter opiniões contrárias e a gente saber lidar. Agora, essa atitude realmente foi humilhante e aí não foi legal, por isso ele sofreu a condenação. Então a minha opinião é realmente que você acredita que ele feriu a liberdade, o limite da liberdade de expressão foi censurado. Eu não acredito que ele foi censurado, eu acho que ele foi além do limite dele. A liberdade, ele ultrapassou a liberdade dele e acabou ferindo a honra, a imagem da deputada. Ok? Questão 5. Qual é o limite entre a liberdade de expressão e a ofensa? A liberdade de expressão é a livre manifestação do pensamento. E a gente tem que ter. A gente pode expressar o que a gente pensa. Agora, a ofensa é um ato insultoso que traz danos a outro. Então, a gente pode expressar, desde que seja feito com respeito, com classe, né, de maneira respeitosa, e o outro não vai se sentir ofendido por ouvir e receber uma opinião diferente da sua. Questão 3, próximo texto, leia a canção com atenção e responda. Então, você quer uma canção? Vamos lá. Não perca as crianças de vista. Para enxergar o infinito debaixo dos meus pés, não basta olhar de cima e buscar no escuro, no obscuro, a sombra que me segue todo dia. Deixo quieto e seguro as páginas dos sonhos que não li, e outra vez não me impeço de dormir. Os jornais não informam mais, e as imagens nunca são tão claras como a vida. Vou aliviar a dor e não perder as crianças de vista. Família, um sonho ter uma família. Família, um sonho de todo dia. Família é quem você escolhe para viver. Família é quem você escolhe para você. Não precisa ter conta sanguínea, é preciso ter sempre um pouco mais de sintonia. Muito bonito esse final aqui, né? Família é tão importante, é um sonho de todo dia. Você escolhe para viver, escolhe para você, precisa ter conta sanguínea. Então, família são que a gente tem esses laços, né? Segundo a canção aqui, tá? Então, vamos à interpretação da canção. O título da canção do Rapa indica que tipo de sentimento? Nostalgia, saudade, apreço, né, pela família. Qual o significado do trecho? Deixo quieto e seguro as páginas dos sonhos que não li? Então, o eu lírico pode estar se referindo aos sonhos, vontades e atitudes que ele deveria ter tomado, mas acabou escolhendo não fazer. Qual a mensagem que a canção nos mostra sobre a família? Família é quem escolhemos para estar ao nosso lado, independente de laços de sangue. Bacana isso, né? Gente, então, finalizamos, né, a segunda semana do PET Volume 4. Espero que vocês tenham gostado. Podem compartilhar aí com outros, com seus colegas. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, podem nos contactar aí no particular, tá bom? Então, tenham todos uma ótima semana e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos. Até mais.